noite. Morreu numa queda de avião em Paraty o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 3 pessoas morreram, mas a identificação das outras vítimas ainda não foi feita e nem divulgada. A morte do ministro foi confirmada há pouco pelo filho dele, Francisco Zavascki, numa rede social. Ele disse: "Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigada a todos pela força." A aeronave decolou do aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, a 1h01 da tarde de hoje, com destino a Paraty, no sul do estado. O acidente aconteceu 29 minutos depois, a 1h30 da tarde, quando a aeronave estava apenas a 2 quilômetros da cabeceira da pista. O avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa. O avião é um turbohélice bimotor, matrícula PRSOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90. Ele tem capacidade para 8 pessoas, é uma aeronave como essa. Aliás, é essa a aeronave. Ela pertencia ao empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, em São Paulo. Nesse momento, equipes da Marinha e dos bombeiros trabalham para estabilizar o avião, porque as condições do mar são adversas. Eles vão avaliar se é possível o resgate dos corpos e retirar também o avião que está submerso. O repórter Marcos Landim, da TV Rio Sul, afiliada da TV Globo no sul do estado, acompanha os trabalhos e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. Também uma boa noite para você que nos assiste nesse momento. Nós estamos aqui em frente ao Corpo de Bombeiros de Paraty, mas há uma grande dificuldade para conseguir essas informações sobre as buscas, a retirada dos corpos, porque o Corpo de Bombeiros aqui depende de uma autorização do Rio de Janeiro para falar com a imprensa. Mas a gente está aqui com o Elias Ramos, ele é empresário em Paraty e acompanhou essas buscas, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. O que você viu lá? Não, logo quando eu cheguei, o avião já estava na água, né? Logo quando eu cheguei, já tinha bombeiro dentro da água e já logo pediram ajuda, entendeu? Aí quando eu cheguei com o bote, já caí na água para ajudar, tinha muito querosene. E logo quando eu cheguei perto do avião, já vi a moça batendo na janela do avião, pedindo socorro. A gente fez o possível para tentar salvar ela, mas infelizmente não deu tempo. Agora, o que você conseguiu ver dessa moça? Como que ela reagia dentro da aeronave? Você viu o que pelo vidro? Pelo vidro eu só via só a mão dela batendo, que ela batia no vidro pedindo ajuda, né? E a gente escutava ela pedir, né? Socorro, me ajudem, por favor. E infelizmente, na hora que a gente conseguiu passar com a mangueira de oxigênio pela fuselagem, que a gente fez um buraco na fuselagem, ela já não respondeu mais. Agora, em que momento vocês passaram isso, colocaram essa mangueira e aí o silêncio dominou? Exatamente. Ela respondeu, a gente, pedimos calma para ela, aí ela parou de falar. Aí quando a gente conseguiu ter acesso a ela, que a gente furou a fuselagem, quando a gente conseguiu passar com a mangueira, ela não respondeu mais. E depois disso, o que a equipe que estava lá começou a fazer? A gente tentou levantar o avião, né, como estava muito difícil o acesso, a gente tentou arrancar a porta de acesso da lateral, a gente tentou arrancar ela, fizemos força para tentar fazer ela abrir, embarcação também, puxando, não deu. Só para a gente identificar, esse local fica exatamente aonde? É distante? Como que é? 3 quilômetros do centro histórico aqui, do Paraty. 3 quilômetros. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, Elias. Ana. Obrigada, Marcos, pelas informações. A gente vê aí o esforço dos moradores para tentar resgatar uma das vítimas dessa tragédia que choca o país inteiro. Agora nós vamos ouvir o relato da dona de um restaurante da Ilha Rasa. Rosália Ramos Lima falou por telefone para a Globo News. Ela contou que vários barcos com turistas estavam perto do local onde aconteceu a queda. Vamos ouvir. Não fez barulho, não fez nada, eu só senti um cheiro forte de gasolina. E nessa hora que caiu o avião, muitos barcos estavam fazendo passeio com turista. Então, logo que o avião caiu, já estavam fazendo resgate e recolhendo as coisas do mar. E tanto é que uma pessoa estava viva dentro do avião pedindo socorro. E aí chegaram um resgate, mas mesmo assim não deu tempo de socorrer a mocinha que estava dentro, desesperada, pedindo ajuda. E muitos moradores de Paraty contam que chove forte na cidade desde ontem. A Anne Lotterman está aqui com a gente. Anne, como é que está a situação? Como é que estão as condições meteorológicas lá?
Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Pois é, as condições do tempo são bem difíceis, né? Desde ontem, como os moradores falaram. E eu conversei com os meteorologistas da Climatempo, eles informaram que entre as 13 horas e 14 horas, o pluviômetro da cidade registrou 11 milímetros, o que é considerado chuva moderada. Mas isso não pode ser que outros pontos da cidade tenha tido registro de chuva forte nesse período. E o vento também não tinha registro de vento forte, entre 13 e 14 horas. Vamos ver então agora como é que está a situação de Paraty nesse momento. Olha só, gente, essa mancha colorida aqui significa o quê? Que o tempo está muito instável por lá. Esse colorido mostra que ainda tem muita chuva para cair em Paraty, toda a região. Chuva grossa, isso deve dificultar ainda o trabalho dos bombeiros e também da Marinha. Essa chuva também vale para a região serrana e para a cidade do Rio, que está em estágio de atenção, inclusive. A gente vinha falando dessa mudança no tempo, o satélite mostra essa instabilidade que vai ficar em cima da cidade do Rio e todo o estado até terça-feira. É uma instabilidade que os meteorologistas chamam de níveis médios, ou seja, ela é mais forte do que a gente costuma ver no dia a dia mesmo, viu, Ana? Obrigada, Anne Lotterman, pelas informações. E quem fala com a gente agora pelo telefone é o diretor do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o Coronel Ricardo Vale. Coronel, boa noite, você nos escuta? Boa noite, Ana Luísa, boa noite a todos. Coronel, conta pra gente quais são as informações nesse momento da tentativa de resgate às vítimas desse acidente. O que o senhor tem para nos dizer? Bom, nesse momento nós estamos com nossas equipes de especialistas se deslocando para o local para fazer o desencarceramento e resgate dessas pessoas. Nós estamos com a nossa equipe no local fazendo a estabilização da aeronave, para que ela não submerja completamente e aguardando nossos especialistas que vão fazer o mergulho para a retirada dos corpos da aeronave. Coronel, qual é a maior dificuldade dos especialistas que estão lá fazendo esse trabalho nesse momento, hein? Sem dúvida, as condições de tempo, né, Ana Luísa? Isso prejudica muito o trabalho e existe também alguns equipamentos específicos para que a gente possa fazer o desencarceramento dessas vítimas. Nós tentamos de todas as formas com nossas equipes que chegaram primeiramente ao local fazer a retirada, como foi relatado anteriormente, mas infelizmente não foi possível fazer, então a gente fez a estabilização da aeronave, temos 4 bombonas agindo para estabilizar essa aeronave para que ela não vá para o fundo e com os nossos equipamentos de corte conseguimos, com os nossos especialistas, retirar essas pessoas. Muito obrigada, Coronel Ricardo Vale, diretor do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros. Obrigada pelas suas informações. E aqui comigo no estúdio está Ivan Santana, especialista em acidentes aéreos, que vai tentar trazer algumas informações que nos expliquem, não é, Ivan, um pouco a situação enfrentada ali por essa aeronave, um turbohélice bimotor. É um avião seguro, é um avião moderno, esse que caiu em Paraty. É um avião super moderno. O King Air é um avião que, por exemplo, uma pessoa que poderia comprar um jato, mas não compra porque tem uma fazenda e o campo da fazenda é pequena, compra um King Air. Um cantor sertanejo que viaja pelo Brasil inteiro também compra um King Air para poder pousar em aeroportos pequenos. Mas é um super avião, turbo-hélice, bimotor, 4 pás em cada motor, é um super avião. O que pode ter acontecido? Porque, como a gente viu, no momento do acidente, a visibilidade não indicava ser muito baixa, porque chovia fraco, o vento era de fraco a moderado. Na sua opinião, pelo histórico do seu estudo de desastres aéreos, o que pode ter acontecido ali? Olha, tem um princípio de engenharia que diz que nenhuma estrutura é mais forte do que a sua parte mais fraca. Então você tinha uma estrutura, uma corrente forte, que é o aeroporto de Marte, com todo equipamento. Você tem um avião ótimo, mas você tem um campo com pouco recurso de auxílio à navegação. Então o que pode ter acontecido é um erro de aproximação. O avião não bateu com força demais, tanto que tinha sobrevivente, que acabou provavelmente morrendo afogado, e tinha combustível, tanto que o pescador disse que havia cheiro de combustível. Sentiu muito cheiro de combustível. Então não houve explosão, foi apenas possivelmente e provavelmente um erro de aproximação porque o fato de estar chovendo 11 milímetros não significa tanto assim.
pode ser que seja apenas nublado e não tenha enxergado direito o aeroporto. Muito obrigada, Ivan Santana, pela sua participação aqui no RJTV. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre a queda desse avião em Paraty, agora 7 horas e 36 minutos.